Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Bom dia, bom dia! Estamos aqui novamente em março para falar mais um pouquinho sobre ser mulher e hoje o tema é super especial, né, Val? Hoje a gente vai conversar a fundo sobre ser mulher. Bom dia, Ju, bom dia a todos que nos ouvem. Exatamente, e vale um lembrete, inclusive, estamos em março, nosso especial Mulheres, e março também tem uma cor, que é o Março Lilás, que é dedicado aí à prevenção ao câncer do colo do útero. Então, temos bastante assunto para tratar, e a gente vai trazer aqui a doutora Daniele Esser. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Conversar sobre assuntos femininos é sempre bom para a gente que daí fica na minha área de conforto, né? Estou acostumada a lidar com bastante mulheres, então espero poder ajudar vocês a entender um pouquinho mais do nosso universo aí. E embora nós sejamos mulheres, há um universo de dúvidas, né? Então, a doutora ela é ginecologista, obstetrícia e mastologista. Então, enfim, tem muito aí para nos apresentar. Um dos pontos que a gente sempre coloca aqui, doutora, é o quanto o corpo da mulher é diferente, né, do homem, e o quanto a gente funciona diferente. Inclusive, a Ju já mencionou em outros episódios aqui a questão do funcionamento do corpo e dela como um todo na rotina, quando está no pré-menstrual e como fica mais devagar, a gente fica mais preguiçosa, né? Como muda tudo. E a gente precisa se entender, se encaixar, né? Para que a gente tenha uma vida melhor. Com certeza. Primeiro, saber que realmente nós mulheres temos, homens e mulheres produzem hormônios, né? Eu acho que todos nós vivemos à base disso, os hormônios que estimulam e inibem várias funções do nosso organismo. E nas mulheres, os grandes responsáveis, os principais hormônios femininos são o estrogênio e a progesterona, e são eles os responsáveis por todas essas mudanças, né? Então, lá, quando a gente está saindo da infância, passando para a adolescência, quando entra na puberdade, é quando começa a produção desses hormônios e daí já começam as alterações. As alterações tanto físicas, né, com estimulação das glândulas mamárias, aumento de pelos, começam também já algumas alterações de humor, até que vem a primeira menstruação e se iniciam os ciclos menstruais, e esses ciclos menstruais que determinam muitas coisas na nossa vida, e tanto de alterações emocionais quanto físicas, e que interferem, podem ter um impacto muito grande na qualidade de vida em relação ao trabalho, e faz sentido, a gente produz hormônios de forma cíclica, a gente não produz hormônios da mesma quantidade o mês todo, e é essa flutuação hormonal que é responsável por todos os sintomas que podem vir em maior ou menor escala de acordo com a mulher. E me diga uma coisa, doutora, até aproveitando, assim, a gente, né, conforme vai o desenvolvimento, né, da mulher durante a vida, ela vai mudando também a forma de sentir as próprias fases do ciclo dela, né? Porque eu, quando era adolescente, tinha cólicas horrendas, assim, e com o passar do tempo, eu migrei, não sei se foi para melhor ou pior, agora eu tenho enxaquecas, né? Não dói num lugar, dói no outro, né? Eu não sei, é comum isso, não é para todo mundo, ou de repente tem gente que no começo não sente nada e depois começa a sentir, ou ao contrário, como que funciona isso? É que muita coisa interfere também na questão do ciclo, né? Não é só uma produção ali mecânica, ativa a glândula, sai produzindo e vai produzir todo mês da mesma forma, né? Não é assim. Mas lógico que quando a gente é mais jovem, principalmente logo após a primeira menstruação, ainda existe uma regulação ali do organismo, né? Então é bem comum ter muita irregularidade menstrual, os hormônios, até, a gente fala assim, até ele engatar, né? Pegar ali, às vezes pode demorar um tempo, então
Tem a questão também de autoconhecimento, de percepção corporal também, de você parar para prestar atenção realmente no impacto desses hormônios. E lógico que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo melhor o nosso corpo, entendendo mais como que funciona. E pode ter mudança de sintomas, às vezes é muito comum pacientes reclamarem de diferença do ciclo pós-gravidez, por exemplo, que é um... Eu ia mencionar isso. Isso, você está ali na tua idade fértil, na sua vida reprodutiva, você tem um ciclo que se comporta de uma forma que pode ser, às vezes, regular, às vezes irregular, com muitos sintomas, poucos sintomas, e de repente vem uma gravidez ali no meio do caminho, que já tem uma outra mudança hormonal, é outra configuração, e no pós, às vezes vem outro tipo de ciclo, com outros sintomas. Então pode, porque várias coisas interferem, alimentação, estilo de vida, tudo isso pode impactar na nossa produção hormonal e, consequentemente, no nosso ciclo. Eu ia falar justamente dessa questão da gravidez, porque eu tive uma mudança muito, muito drástica, assim. Então, eu iniciei essa fase com eu tinha muita cólica, um fluxo enorme, e na vida adulta normalizou, e aí tomando medicação e tudo. Depois da gravidez, quase nada. Foi ótimo. E, inclusive, no parto, a gente falando de dor aqui nos bastidores, né? Enquanto eu estava em trabalho de parto, eu falei, não, gente, é só essa dorzinha. Não é possível, porque o sofrimento da adolescência foi tão absurdo que eu falei, não, se isso é trabalho de parto, tá tudo 10, né? Mas é muito interessante, assim, como é que a gente se comporta, e a nossa rotina, ela interfere totalmente, né, doutora? Muito, muito, porque os nossos hormônios que regulam o ciclo menstrual, os estímulos começam lá na hipófise, né, que é uma glândula que está lá dentro da nossa cabeça, no cérebro, que secretam vários outros hormônios, né, desde serotonina, adrenalina, noradrenalina, que interferem de acordo com a nossa rotina. Então, se você tem um dia a dia mais saudável, com atividade física, com uma boa alimentação, você consegue ter um equilíbrio muito maior e uma regulação maior desses hormônios, tanto que várias síndromes metabólicas e alterações de ciclo menstrual a gente consegue ajustar só tendo um bom estilo de vida mais saudável. Então, claro que interfere, mas, claro, cada fase da vida da mulher é marcada realmente com outras demandas, né? A gente, quando é adolescente, tem uma demanda, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem outra demanda, na gravidez, outra demanda, depois o puerpério, o pós-parto, até chegar lá perto no climatério, né? Então, cada fase tem uma demanda e a gente vai, muitas vezes, tentando se ajustar e às vezes também não presta atenção para os sintomas que o corpo está dando. Por exemplo, você falou ali na sua adolescência que você sentia muita dor, que era uma dor que seria pior do que as suas contrações do trabalho de parto. Também não precisa ser assim, entendeu? Sim. A gente tem como ajustar, investigar, ver se tem coisas que conseguem melhorar a sua qualidade de vida para também não ser um sofrimento, né? Não precisa ser sempre assim. Mas muitas vezes a gente vai naquele, toda mulher menstrua, toda mulher tem cólica, toda mulher tem TPM, e não para prestar atenção em coisas que a gente pode fazer para melhorar. Mas também é muito difícil identificar, né? Porque, por exemplo, eu coloquei o DIU não tem 1 ano. E eu senti uma diferença, principalmente porque eu fiquei meio perdida. Você colocou o DIU hormonal? Então, assim, eu fiquei perdida em relação ao fluxo, em relação será que essa fase é a fase que eu tô um pouco mais ansiosa, estou com fome, será que seria o pré-menstrual? Então, como é que a gente pode identificar melhor, enfim, ter esse cuidado até para a gente se respeitar, né? Porque a gente se julga quando a gente não está produzindo a 1000 por hora, né, Ju? Com certeza, né? Quando a gente tem algo interferindo no nosso ciclo, fica mais difícil mesmo, né? E claro que todos os métodos, eles têm a sua indicação, o seu benefício. A gente também precisa de métodos contraceptivos para poder ter um planejamento familiar.
Mas quando você coloca um DIU hormonal, por exemplo, que você não tem o ciclo espontâneo, você não menstrua, né, todo mês, pode ser que você tenha sangramentos irregulares, mas você realmente perde um pouco dessa percepção, porque ele está interferindo ali, ele age mais ali na parte do endométrio, né, que é o que descama todo mês. Então, se você não menstrua, se você não sangra, você realmente fica mais perdida em relação a isso. Aí você tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber que todo mês, em determinado período, você tem essas alterações para poder correlacionar com um período que seria de tensão pré-menstrual, né, da TPM. Mas é mais difícil, a mesma coisa quando usa uma pílula contraceptivo via oral. Quando a gente usa a pílula, você está bloqueando a ovulação, então você não tem mais ciclo. O sangramento que vem é quando você faz a pausa do hormônio, do anticoncepcional. Então, fica mais difícil também, porque você tem outros hormônios sintéticos, né, que estão interferindo na sua produção hormonal. E daí, lógico que isso interfere na sua autopercepção, não tem como. Então, tem pacientes que se beneficiam do uso desses hormônios sintéticos para tratamento de TPM ou para redução de fluxo, de cólica, e tem pacientes que não, que gostam dessa flutuação hormonal, que gostam de ter essa percepção da fase de pré, pós-ovulatória, de quando menstrua. Então, vai muito do perfil e do que cada mulher busca, assim. Mas quando você usa hormônios sintéticos, você acaba interferindo um pouquinho nessa percepção. Então, não tem como se culpar, porque a culpa não é sua. Né? É mais difícil, é mais fácil a percepção quando você tem um ciclo espontâneo. Principalmente quando o ciclo é bonzinho, quando ele colabora. Sim. Mas acho que ciclo bonzinho são poucas que tem ciclo bonzinho, né? Vai muito também da expectativa, né, do que você faz. Então, assim, tem pacientes que têm ciclos regulares, com pouco impacto. Quando a gente fala de bonzinho, é o impacto que esse ciclo traz na sua qualidade de vida, né? Então, se você tem, dependendo do que você faz, da sua função, do quanto você trabalha, o ciclo ele pode atrapalhar. Então, se você vê uma paciente, uma triatleta, ou então que trabalha muito com água, ou que precisa de mais rendimento, talvez a menstruação seja um problema para ela. E tem pacientes que gostam de ter a sensação da menstruação, de vir o sangramento, se sentem mais naturais, né? Então, vai muito do perfil. Mas é o impacto que traz na qualidade de vida. Então, se você está satisfeito que o ciclo não te atrapalha, você não perde... produtividade, se você não tem que faltar ao trabalho, se você não tem que ficar usando um monte de medicamento, você não tem um impacto tão importante. Agora, quando a menstruação ou a TPM atrapalha muito, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer mais qualidade de vida. Tem, inclusive, a questão da TPM, existe uma classificação no Código Internacional de Doenças que é do transtorno disfórico pré-menstrual, que são alterações emocionais tão intensas que justificam até algumas loucuras que a gente fala. Então, eu tenho uma paciente, até um exemplo, que ela sempre sofreu muito com TPM, ela um dia pediu demissão do emprego durante uma TPM, que ela se impactava do relacionamento com os colegas de trabalho. E depois ela se arrependeu, ela falou, meu Deus, eu estava na TPM, olha que ponto eu cheguei. E não precisa chegar a esse ponto, né? A gente consegue ajudar essas pacientes de outras formas para elas terem um pouco mais de qualidade de vida, porque senão cada emprego que ela vai, ela pedir demissão na TPM, não dá, né? Não, isso é muito importante, né? A gente fala bastante de a gente se conhecer aqui, de a gente entender o nosso funcionamento, até para respeitar as rotinas e ter uma vida mais leve, né? Então, você vê, é super importante você entender o que você precisa e as suas necessidades e consultar para poder consultar um ginecologista ali, uma ginecologista, para poder entender o que melhor opção para você estar tendo uma qualidade de vida boa, né? Para você ter uma boa qualidade de sono, ter uma boa convivência com os colegas, não querer sair matando todo mundo num certo período, ou brigar em casa, né? Eu tenho amigas que têm uma alteração muito grande que já na época que a família já sabe, não dá nem para olhar para ela, porque se olhar para ela já sai quase que matando um, assim, os filhos já sabem que
que se cuidar para não darem aquela... aprenderam já que tem gatilhos que não dá para fazer ali, né? Isso. Mas ela é dessas que não gosta de tomar hormônio, que não quer, então acaba tendo que viver com isso, a família teve que aprender a conviver com essa oscilação toda dentro de casa, assim. Mas foi uma opção dela, Mas ela pode... dela, né? Então... Mas ela não precisa necessariamente usar hormônio, né, para tratar, por exemplo, uma TPM ou para amenizar isso. Só o fato de saber que está passando por isso, às vezes já dá para dar aquela respirada, né? Tipo, calma, eu estou nesse período, deixa eu respirar mais fundo. Tem várias alternativas. Tomar um chazinho de camomila para ver se dá uma melhorada. Aí a gente vai achando alternativas, né? Mas o importante, eu sempre falo, que é ter qualidade de vida. Se está atrapalhando, se está prejudicando, não está legal. Aí tem que buscar ajuda e tem que melhorar. Até sempre surgem assuntos em relação ao trabalho, né, que a doutora mencionou, de respeitar esse período, de ter uma carga horária diferenciada ou ter um afastamento, e muito se falou sobre isso, né, porque realmente para algumas isso é tão impactante, seja na questão do humor, na questão sensibilidade, mas o próprio fluxo, as dores, né, e em casos que a gente está indo para uma veia cada vez mais natural de tudo, né? Então, muita gente opta, inclusive, por não tomar nenhum tipo de... não ter nenhum tipo de intervenção nesse período, né? E aí se discute essas coisas. Eu acho que vai muito da empatia também e da sensibilidade do empregador, enfim, da empresa que você trabalha, para poder entender isso, né? E que não é frescura, gente. É que, na realidade, o termo TPM banalizou um pouco, né? Porque a mulher não pode esbravejar um pouquinho que já está na TPM, né? Tudo que a mulher faz que foge um pouquinho do que se espera dela já está taxado. Está na TPM. Você não pode levantar a voz, você não pode brigar, você não pode fazer nada, que já vão falar que você está na TPM. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco também, né? Essa sensibilidade, até por parte das empresas ou dos próprios colegas, porque banalizou. Então, de entender que realmente a fisiologia do ciclo menstrual, do impacto, e nem todo mundo também sofre tanto. Então, eu acho que próprias mulheres, que às vezes não têm esses sintomas tão intensos na TPM, julgam outras mulheres que sentem mais. Com certeza. E eu não fico desse jeito quando eu estou na TPM, por que eu tenho que aceitar que ela fique, entendeu? Então, tem todo um contexto, assim, eu acho que de cultural também, que a gente vive, que banalizou um pouco e acaba prejudicando, assim, mas com certeza eu acho que agora que cada vez mais as mulheres estão, né, no mercado e cada vez mais conquistando espaço, eu acho que começam a aumentar políticas que nos beneficiem, né, e é uma luta nossa, de mulheres, né, isso não tem jeito. Eu acho que é importante também, não só mulheres, mas, né, o ser humano, né? Entender que cada um é cada um, né? Então, o funcionamento é diferente, né? Porque esse julgamento eu já escutei algumas vezes falarem assim, mas eu não fico desse jeito, porque não, isso faz parte, imagina, quem que fica assim, se arrastando aí, que não aguenta ficar em pé. Tem gente que não consegue, tem gente que precisa faltar aula, não consegue fazer nada, porque realmente tem dores muito grandes, ou então é super tranquila que tá de boa lá, que nem parece que tá passando por aquele momento. Então, acho que também vai da gente, a gente pré-julga demais também, né? E acho que a gente ajudou também a banalizar essa história do TPM, até a gente mesmo, quando tá meio nervosa, pode não estar, a gente às vezes fala, não fala comigo que eu tô no TPM. Exato. Quantas mulheres não brincam com isso, ou não brincaram, ou não pararam para falar e não pensaram no que estavam falando, e daí se tornou quase que uma piada, né, o termo, né? Então, é complicado, né? É um assunto sério, delicado, e que não é tratado da forma correta, né? E eu acho que, assim, tem essa questão da vida da mulher que é mal compreendida, né, que a gente pode utilizar assim, esse termo, e também no climatério,
porque é outra fase de mulheres que geralmente ainda estão muito ativas e que também passam por um desequilíbrio hormonal muito grande, o impacto disso, e que também interferem no relacionamento, tanto dentro de casa quanto no trabalho. Então, são duas fases, né, que são marcos, assim, sabe? Mas espera aí, doutora, eu conheço o puerpério, e esse eu conheci que eu preferia não ter conhecido, esse bicho. Agora, me fala, climatério, que negócio é esse? O climatério é o período que a gente fala que é a pré e pós-menopausa, né? Porque, assim, na realidade, menopausa é uma data. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Então, ela a gente usa o termo menopausa para uma fase da vida da mulher, mas ela é uma data. Então, o período que antecede essa última menstruação e o período que depois vem após essa última menstruação é o que a gente chama de climatério. Então, porque a mulher começa a ter alguns sintomas muito antes de parar de menstruar. Não é só a menstruação que nunca mais vem, pronto, agora entrei na menopausa. Os sintomas já começam antes, porque os ovários começam a produzir hormônio em menor quantidade, vai reduzindo essa produção até que realmente pare de produzir esses hormônios e a mulher pare de menstruar. Então, é uma fase, não é um período curto, é uma fase que às vezes leva anos. E o impacto também pode vir menor ou maior grau, dependendo de como cada mulher responde, porque a gente somos seres únicos e não temos como responder da mesma forma. Então, eu vejo atendo diariamente mulheres passando por essa fase, algumas com pouquíssimos sintomas, com pouco impacto na qualidade de vida, mas mulheres assim, com um grau de sofrimento absurdo. E que, óbvio, que vai atrapalhar as relações, atrapalha a relação dentro de casa, com o trabalho, com ela mesma, né? Tanto que tem uma alta incidência de doenças como depressão e ansiedade nessa fase. Então, eu falo que assim, o problema é que a TPM ocorre todo mês. Então, a pessoa vai levando, né? Agora, essa fase, ela, dependendo de como ela vem, se vem com tudo ali, ela sofre muito. E aí a gente acaba também, tem que sentar, tem que conversar, tem que ver como que a gente pode ajudar essa mulher a passar por um período mais fácil. E aí acontece, mulher perto dos 50 é tudo menopausa, antes dos 50 é tudo TPM, né? Então... Põe tudo na mesma caixa e vamos, tudo né? Virar um estigma ali, já está Exato. estigmatizado o negócio e... Mas então é correto dizer que a mulher ela entrou em climatério, não em menopausa. Na realidade a gente fala que ela está no climatério. Ela né? está, ela está no climatério, que é esse período que já existe uma redução na produção dos hormônios, que podem causar já alguns sintomas. Ela ainda pode estar menstruando, ela não precisa necessariamente estar sem a menstruação para estar nessa fase. E aí, quando a gente vê que ficou 1 ano sem menstruar, é que a gente sabe que aquela última menstruação foi a menopausa. Ah, entendi. Né? Mas o termo menopausa, ele é mais popular, né? Então, Sim. A gente pode falar menopausa também, não tem problema. Eu achei interessante porque eu não tinha escutado esse termo. E a gente... Sempre achei que a menopausa era a fase depois, o climatério A fase de pausa. Era o pré e o menopausa era o resto da vida, daí mas assim, chega tudo no mesmo lugar, né? São definições mais técnicas, assim, mas os sintomas são os mesmos, as mulheres... E assim, é uma coisa que se a gente viver, a gente vai passar, porque... Né, uma hora os nossos ovários vão parar de produzir os hormônios e a gente vai chegar lá. E aí a gente pode chegar lá de uma forma com mais conhecimento, com um preparo melhor para poder agir e melhorar esses sintomas. E às vezes, quando caiu lá de paraquedas, às vezes é mais difícil da gente abordar também, né? Porque é uma fase complicada, assim, sabe? E existe um preparo para chegar nessa fase? Existe um cuidado? Existe algo que a gente possa fazer para minimizar o que vai ser lá na frente? A gente pode... depende muito também do perfil, que nem você falou, de mulheres que têm um perfil mais natural, né? Que não gostam de usar hormônio, tudo isso. Essas pacientes, elas podem se preparar, todas podem, né? Mas essas pacientes que não querem usar hormônio, elas sofrem um pouco mais nessa fase, se tivesse muitos sintomas, porque não é nem uma questão de quando você não quer usar um anticoncepcional hormonal, você tem como você prevenir uma gestação, por exemplo, de outras formas, sem mexer com hormônios. Mas quando você passa
quando você tem a menopausa, entrou no climatério ali, teu ovário não vai mais produzir hormônio. Então, se o impacto de tudo que você está sentindo é pela falta do hormônio, você só vai melhorar repondo esse hormônio, não tem o que fazer. Mas você pode, fazendo prática de atividade física, por exemplo, e uma boa alimentação, você consegue regular os outros hormônios, que não são esses hormônios produzidos pelos ovários, para te manter num estado de saúde mental, principalmente, física, melhor, mais equilibrado, para, de repente, o impacto que você tem da ausência dos hormônios sexuais ser menor. Então, isso sim. E eu sempre falo que a preparação, na realidade, não só para o climatério e menopausa, a preparação para o envelhecimento começa muito antes da gente envelhecer, de como a gente quer chegar lá. Então, os hábitos que a gente vai tendo ao longo da vida que vão interferir em como que a gente vai chegar nessa fase. Então, a mulher que está sofrendo muito com sintomas de ali perto, teve a menopausa e está lá com calorão, insônia, alterações de humor. A gente fala muito da síndrome geniturinária, que é de ressecamento vaginal, dor, né, para ter relação sexual, que são coisas que vêm junto com a falta desses hormônios. Você pode fazer uma reposição hormonal e dar qualidade de vida para essa mulher, e a reposição ela melhora a qualidade de vida muito rápido, ela é muito eficaz. E a gente pode ir manejando sintoma por sintoma de forma não hormonal, que é um pouco mais trabalhoso, mas é uma alternativa, até porque tem mulheres que têm contraindicação, que não podem fazer a terapia de reposição hormonal. Mas algumas contraindicações a gente consegue, por exemplo, antever. Então, uma das contraindicações para a terapia de reposição hormonal é quem fuma, tabagismo. Então, você pode se preparar, não fumar, você ter uma boa saúde, não ter nenhuma doença descontrolada, pressão alta, diabetes, que se estiver sob controle, você pode fazer a reposição hormonal. Algumas doenças hepáticas, né, metabolismo do fígado, por exemplo, que você pode, ao longo da sua vida, ter bons hábitos para evitar uma insuficiência hepática. Então, quando você chega nessa fase com uma boa saúde, você tem opção de poder usar ou não a reposição hormonal de acordo com a sua necessidade. Agora, quando chega a paciente aqui pra gente com muito sintoma, uma qualidade de vida péssima, querendo usar o hormônio, mas aí ela fuma, tá com a pressão descontrolada, com o diabetes mal manejado, você já não consegue usar a reposição hormonal de cara. Então é muito mais sofrido, porque daí eu vou falar para ela que tá no olho do furacão, que ela tem que parar de fumar, que ela tem que controlar. Ela quer me matar, né? Alguma coisa mais fácil para eu fazer para eu sair, porque daí é muita coisa junto. Então, lógico que quando você tem bons hábitos e colocar isso dentro da rotina, né, de ter atividade física, uma boa alimentação, cuidar da saúde mental, o sono, né, o sono é muito importante também para essa fase. Então, quando você chega lá com tudo mais equilibrado, é muito mais fácil de você manejar do que quando chega lá com tudo desregulado, com tudo ruim, é muito mais difícil. E todas essas transformações do corpo, né? Então a gente fez um paralelo lá da adolescência, né, até a menopausa, elas mexem com muitas questões. A questão emocional, a questão autoestima, né? A gente falava antes sobre isso, o quanto mexe com a gente, porque cada período que a gente passa é muito difícil, às vezes se sente mais inchada, mais cansada, né? Então, essa fase aí, eu pude acompanhar a minha mãe entrando nessa fase de menopausa e realmente é uma queda de autoestima muito grande, né? Então, assim, como esses cuidados né? A gente fala sempre de saúde, de alimentação, então, até para isso é fundamental, né? Que a gente tenha, a certo momento, vire essa chave e pare para prestar atenção no seu amanhã, né? A gente tem, na realidade, assim, nós somos o fruto das nossas escolhas, né? Isso não adianta, a gente colhe o que a gente planta em tudo na vida, não tem muito o que fazer. Tem até um livro que eu gosto muito, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, acho que não sei se vocês conhecem, ela é uma geriatra que escreveu aquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro bem conhecido. Ela escreveu um livro durante a pandemia que chama Para a Vida Toda Valer a Pena, que ela fala sobre se preparar para o processo de Então, o livro dela é bem legal e ela fala de coisas que a gente tem que fazer lá atrás. Então,
colocar hábitos saudáveis e cultivar boas memórias, lapidar os relacionamentos humanos, tudo para você chegar lá e tá melhor, né? Contaram pra gente quando a gente estava lá atrás, né? Não, o que acontece? Você tem que virar essa chave em algum momento da sua vida, tem que torcer para não ser muito tarde, só isso, né? Mas sim, enquanto antes porque assim, estilo de vida saudável é clichê falar que é o fundamental, que é a base de tudo, né? Não tem como falar que não. Mas hoje em dia a gente vive muito mais, e quer viver mais, mas a gente precisa passar por tudo isso com qualidade de vida. Não adianta querer chegar lá com 80 anos sem nenhuma qualidade de vida. E se você pensar na parte hormonal, a partir do momento que a mulher entra nesse período de climatério, que teve a menopausa, ela não produz mais os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. E isso acontece numa média próxima aos 50 anos, algumas mulheres um pouco antes, algumas mulheres um pouco depois dos 50 anos. E você tendo uma expectativa de vida hoje de 85, 90 anos, é quase metade da vida. É muito tempo. Então, se você vê que você menstrua ali entre 10, 12, 13 anos, e com 50 e pouquinhos você entra, né, na menopausa. Então, você passa 40 anos ali na idade reprodutiva, e dos 50 aos 85, mais 35, 40 anos na fase sem os hormônios. E o impacto disso também é grande. Então, você tem que se preparar para esse momento para ter a maior qualidade de vida possível. E pode usar ou não a terapia de reposição hormonal como um aliado ou não. Depende das escolhas também, de como que você está se sentindo, de como que vai chegar, porque ninguém sabe como que vai ser. Se vai ser leve, se vai ser com pouco sintoma, muitos sintomas, se vai sofrer muito ou não tem como prever. Às vezes a mãe sofreu muito, aí você pensa, eu vou sofrer muito porque minha mãe teve muita queda de qualidade de vida. E às vezes surpreende, às vezes você tem um impacto muito pequeno. E às vezes não, às vezes eu atendo pacientes assim com uma qualidade de vida realmente muito ruim. Um impacto muito significativo. Então, a gente, como não sabe como vai ser, você tem que estar preparado para ter opção. Eu sempre falo assim, se prepara para ter opção. Se quiser usar, pode usar. Se não precisar, não usa, mas ter a opção. E quanto mais saudável, melhor, né? Com certeza. E essa parte ginecológica, né? Às vezes a gente deixa ela lá de ladinho, né? Mas isso precisa entrar na nossa rotina, nosso cuidado, e aí vem o nosso alerta rotina do Márcio Lilás. Doutora, o quanto é importante preventivo, mamografia. Eu sei que é um assunto muito falado, mas acho que nunca é demais, né? Ah, sim. O ideal seria que a mulher visitasse o ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né? Para poder até individualizar o tipo de exames preventivos que ela tem que fazer, de cuidados e pensando em prevenção mesmo. No Márcio Lilás, a gente tem a campanha de prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer extremamente prevalente em mulheres em idade reprodutiva, em idade fértil. Então, é um câncer que acomete mulheres jovens, né, o câncer de colo de útero, e no Brasil a gente tem uma incidência muito alta. E a gente também tem o Outubro Rosa, que é específico da campanha de prevenção do câncer de mama, que são os dois tipos de câncer mais comuns, né, na mulher. E quando você vai uma vez ao ano no ginecologista, o ginecologista ele vai individualizar o que você precisa fazer, a partir de que idade você precisa começar a fazer a coleta do exame preventivo do colo do útero, né, o rastreamento, que é o Papa Nicolau. Então, a partir de que idade, com que frequência, vai te orientar em relação a vacinas, que vacinas você pode fazer para prevenir determinadas doenças. A mesma coisa, com que idade você tem que começar a fazer a mamografia, vai individualizar se você tem histórico familiar ou não de determinadas doenças ou cânceres, para ver se tem porque a gente tem os protocolos de rastreamento para a população no geral, mas a gente sempre tem os protocolos individualizados de acordo com o histórico familiar, com o seu histórico pessoal de doenças. Então, quando você procura anualmente o ginecologista, é muito mais fácil de você incluir na sua rotina os exames preventivos
E se for para ter alguma dessas doenças, porque a gente nunca sabe também quem que vai ter ou não, fazer um diagnóstico precoce com um tratamento com o menor impacto possível. Hoje a gente tem condições de tratar tanto o câncer de colo de útero quanto o câncer de mama de forma muito conservadora, com um impacto bem menor na qualidade, né, na qualidade de vida, com cirurgias e tratamentos menos agressivos. Agora, quem nunca vai no ginecologista, quem nunca faz exames preventivos, às vezes quando vai descobrir alguma doença já está muito avançado, e daí, com certeza, quando consegue fazer o tratamento, ou é o tratamento mais agressivo, ou muitas vezes não consegue tratar. Então, Perdão, doutora, eu pesquisei sobre esse assunto aí por causa do mês, enfim, mas é um número altíssimo de mortes. A gente acha que não, mas sim, temos um número alto de mortes de câncer de colo de útero. Sim, e o Brasil é um dos países que tem uma prevalência muito alta comparado aos países mais desenvolvidos. Isso que nós temos a vacina contra o HPV disponível na rede pública para as meninas e para as crianças, né, até os 12 anos. Tem na rede privada também, para quem quiser fazer a vacina, mas na rede pública até os 12 anos, que o HPV seria um dos maiores responsáveis pelo câncer de colo de útero. Não é o único, a gente tem câncer de colo de útero que não é causa, né, não tem relação com o HPV, mas a grande maioria é. Mas a gente tem uma adesão muito baixa também a campanha de vacinação, né? Não temos, assim, às vezes sobra a vacina. Na rede privada, então, nem vou falar, né? Porque é uma vacina cara também. Mas quando você explica a importância e muitas pessoas que têm condições conseguem fazer também. Mas, sim, o câncer de colo de útero, ele tem um impacto também socioeconômico, porque ele realmente acomete mulheres em idade produtiva, né, 40 anos, 50 anos. Não é um câncer de idade dependente, que você vai ver num aumento de frequência quando já está mais lá com seus 70, 80 anos. É um número bem grande. E existem essas campanhas nacionais dos meses coloridos, justamente para esse alerta, para chamar a atenção para as pessoas procurarem ajuda. Então, o Março Lilás, ele é um alerta para as mulheres realmente pensarem, quando que eu fui no ginecologista a última vez? Será que já está na época de eu ir para fazer os exames? E prevenir. Prevenção sempre, né? O melhor. Tem que colocar na rotina para não, porque doença não dá para a gente fingir que ela não existe, né? Que daí não vai acontecer nada, né? Eu não vou no médico, eu não vou saber, então não vai acontecer nada comigo, né? Mas tem muita gente que ainda pensa assim, né? Tem muita gente que fala assim, não vou procurar, porque quem procura acha. Essa frase, né? Eu já escutei algumas vezes de algumas pessoas. Para que eu vou? Vou procurar coisa para me incomodar? Não vou, não, eu tô bem. Para que eu vou? Mas ainda tem bastante gente que pensa assim, mas eu acho que cada vez mais também tem mais pessoas pensando na prevenção. Eu acho que o foco da prevenção está muito mais em alta, a gente espera que as novas gerações também pensem dessa forma, né? E foquem na prevenção e não só em tratamento de doenças, né? Então, que isso sirva de alerta e pensar o seguinte, né? A saúde, ela também precisa estar no nosso plano, né, na nossa rotina e nosso planejamento do ano. Então, a gente falou muitas vezes aqui de se organizar, de se planejar, né, de fazer ali a rotina ser produtiva, mas se não tiver saúde, de nada adianta tudo isso, né? Então, que a gente possa, aí com a fala da doutora, encerrar a nossa conversa, mas com esse alerta. A prevenção é muito importante, a saúde é essencial para colocar toda a tua rotina em ordem, você precisa estar saudável, né? Então, cuide, vá ao ginecologista, aproveite essa época, esse lembrete aí para colocar na agenda e marcar a sua consulta. Bora lá fazer os exames. Eu fazer minha meia-culpa aqui já, estava fazendo meu planejamento anual quando eu percebi que eu não fiz ano passado nenhum dos meus exames que eu tinha que ter feito, já coloquei na programação para fazer esse ano, para poder continuar cuidando e não deixar as coisas, né, desandarem aqui. Mas a gente realmente, às vezes a gente não percebe que passou um ano inteiro e na correria a gente faz, as coisas passam batido e quando vê, já foi, né? Então, se a gente não puser isso de alguma maneira como uma obrigação ali dentro do que a gente tem que fazer, como a gente coloca tantas outras coisas, realmente vai passar e a gente não vai cuidar, né?
Então, acho que... Obrigada, doutora. Se quiser deixar a sua rede social para o pessoal poder seguir, de repente tirar suas dúvidas, poder se consultar, fique à vontade. Ai, obrigada pelo convite, adorei. Foi bem, acho que bem produtiva, a gente conversou bastante. A minha rede social, eu tenho um Instagram, é o @Daniele, com 2 L's, e.esser, DRA, né, doutora, dra.daniele.esser, e estou à disposição, tanto no Instagram quanto no consultório, para atender quem precisar, quem quisesse incluir uma consulta ginecológica na sua rotina. Por favor. Né? Fazer o check. Fazer o check anual ali da consulta com o ginecologista. Obrigada, doutora. Até a próxima. Até. Então, você que nos ouviu até aqui, convido você para continuar acompanhando o Rotine-se. Toda quarta-feira aí pela manhã você tem um encontro marcado com a gente. Acompanhe também nas redes sociais, @rotinice.podcast, e participe. Vai ser muito importante essa troca e a gente conta com você. Nos falamos na quarta-feira que vem. Abraço. Até. Tchau, tchau.